E amanhã, como a gente disse, né, se celebra o Dia Nacional do Livro. Vamos falar então sobre essa importância de criar-se o hábito da leitura desde a infância e como é que isso acontece, como é possível fazer isso. Necessário um estímulo. Aqui com a gente para falar sobre o assunto, o pedagogo Carlos Abreu. Carlos, muito obrigada pela participação. Bom dia. Seja bem-vindo. A responsabilidade da família é fundamental nesse processo, né? Porque a família que tem que estimular essa leitura desde a criança. Exatamente. A família, ela precisa ter o hábito da leitura, né? A criança, às vezes, ela não adquire o hábito da leitura porque ela não vê o pai, a mãe lendo. Às vezes eles até pedem, né? Vá ler, mas ele não vê o pai lendo, não vê a mãe fazendo a leitura. Então, ler tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo que a criança se sinta estimulada, mas ela precisa também ter o exemplo da família. O exemplo arrasta, né? Como a gente fala. É verdade, jeito, né? É verdade. E como é que se estimula essa criança ali? A gente está falando da criança... Eu estava falando antes da entrevista com você, fora do ar, que eu pensava que você conquistava o leitor, principalmente se você chegasse na adolescência e não conquistasse esse leitor, era difícil que ele prosperasse e que ele tivesse esse hábito, esse costume. Como introduzir a leitura no dia a dia? Sofia vai ser mamãe, até bom, né? Dica para a Serena. Mesmo antes da criança ser alfabetizada, ela já pode ser estimulada, né? A família pode fazer leitura de histórias no momento, na hora que ela vai dormir, contar histórias, pedir que a criança também construa um novo final para aquela história. São momentos afetivos, né? São memórias afetivas que vão ser construídas junto com a criança. E é importante também que quando a criança seja alfabetizada, ela consiga ler por conta própria, ela seja estimulada a ler aquilo que ela gosta. Porque às vezes o adulto gosta muito, por exemplo, de contos, mas a criança já gosta de gibi. Então deixa ela ler aquilo que ela de fato gosta. O importante é ler. O importante é ler porque você vai estimular o seu raciocínio lógico, você vai estimular partes do cérebro que vão ser importantes para a construção de ideias, vai ter um repertório cultural muito variado, e isso vai ser uma coisa que vai para a vida toda, né? A criança, o adolescente, quando ele vai prestar o Enem, na época da adolescência, para ele escrever uma boa redação, ele tem que ter um repertório de palavras, então ele tem que ter o hábito de ler. Exatamente. E hoje, com as internet, a gente parece que está fazendo o reverso, né, nessa situação, porque é tudo muito rápido, tudo mais prático. Aquele livro que você lia ali em não sei quantas páginas, você consegue ter um resumo rápido na internet. Então, é importante a gente também ter esse olhar atento, né? Exatamente. Uma coisa que eu costumo sugerir para os adolescentes é que eles façam uma comparação entre a adaptação, por exemplo, tem obras que são adaptadas para o cinema, para séries, mas são adaptações de livros. Então, que ele faça a leitura para ver se, de fato, a adaptação ela é tal qual aquilo que o autor escreveu. Então, é interessante porque quando ele faz a leitura, ele diz, olha, mas aquele personagem era dessa forma, ele foi adaptado de tal forma. Então, isso é importante, né? E a leitura, ela vai caminhar conosco para o resto da vida. Quando a gente estiver adulto, estiver trabalhando, a gente vai precisar ler, claro que livros técnicos da nossa área de atuação profissional, mas é importante que a gente tenha esse hábito de leitura. Tem que ser algo constante, tem que ser algo diário, né? Como atividade física, né? Você precisa começar, e às vezes a gente acha, eu não tenho tempo de ler 1 hora por dia. Lê 20 minutos, lê 10 páginas, né? O formato digital, ele também facilita, né? Lá na Faculdade de Estácio, a gente tem a possibilidade do aluno fazer a leitura dos livros de pedagogia no formato digital. Então, isso é um ganho imenso para o desenvolvimento intelectual desse aluno. Ele vai ter um repertório, porque a teoria sem a prática e a prática sem a teoria, elas não fazem muito sentido, né? E você lê pelo menos o que gosta, né, para começar, né? Se você tem aquele, nunca mais eu li, não tenho muita vontade de ler, qual é o assunto que você gosta? Qual é o assunto que você gostaria de conhecer mais? Começa por isso. Primeiro é um estímulo em relação a isso, né? É importante. Né? Eu leio muitos livros da minha área de pedagogia, mas livros que eu leio como lazer são livros de história. Eu amo livros de história. História do Brasil, história de civilizações antigas, história da arte, civilizações antigas. Então, eu tenho muitos livros desses em casa. E um livro eu passo 15 minutos por dia, às vezes 20 minutos, depende, hoje é feriado, vou conseguir ler um pouco mais. Então, o importante é que a leitura faça parte da nossa rotina. E a gente tem muito, a Sofia falou há pouco sobre
uma questão fora do ar aqui, e eu estava lembrando assim, você não ter culpa de abandonar o livro, né? Porque acontece, você está lendo um livro e acontece alguma coisa, algum fato, e você abandona aquele livro, vai e esquece. Se você tiver de voltar a ler aquele livro, não se sinta culpado. Não, né? pelo contrário, pelo contrário. Outra coisa também que eu acho que é importante é a gente entender que a tecnologia, a tela ela traz muitos estímulos. Às vezes você quer fazer uma leitura com a criança em casa, mas a TV está ligada, o celular não está no modo silencioso. Então, mesmo sem som, mas só a vibração de uma notificação já tira a concentração da criança. Então, o ideal é que em casa você tenha um canto de leitura, um momento para que você leia com o seu filho, para que ele entenda que aquele momento é um momento que faz parte da rotina diária dele. Perfeito. É interessante demais. E estimular isso desde a infância é importante, né? Existe uma idade adequada que a gente pode começar? Eu estou perguntando isso porque eu lembro que eu tenho 3 irmãos, né? Então a gente ficava sempre lendo muito gibi. Depois do gibi, na adolescência, eu passava a ler jornal. Meu pai lia muito jornal e eu amava ler jornal. Jornal impresso mesmo. Talvez a área do jornalismo tenha surgido daí. Mas existia esse estímulo desde a infância e eu não lembro de que idade, a partir de que idade, mas eu adorava a Turma da Mônica. Como eu falei, né? Mesmo antes de você ser alfabetizado, você já pode fazer a leitura de contar uma história para a criança o quanto antes. A leitura, quanto antes a criança ela for inserida no mundo da leitura, melhor. Vai ter momentos que ela não sabe ler, então a mãe, o pai vão ler, vão contar histórias para ela, vão estimulá-la. Quando ela for alfabetizada e conseguir ler por conta própria, aí você vai oportunizar vários livros para que ela escolha aquilo que ela mais gosta, né? Você, no caso, na infância, gostou muito de ler gibi. É uma memória afetiva que você traz até hoje, né? Ler com seu pai. Então, é importante que as famílias entendam que a leitura é um hábito de lazer. Professor, essa questão da perda de leitores que a gente falou no início, em 4 anos você ter quase 7 milhões de leitores a menos. Qual é o significado disso? Qual o motivo disso? Tem como se detectar? Olha, hoje nós vivemos num mundo muito acelerado, rápido, né? Muito rápido, né? A gente tem muitos estímulos. Às vezes você acorda de manhã, o celular está cheio de notificações. É verdade. E você vai passar todas as leis. Exatamente, mas são leituras muito... Você lê, mas você não consegue assimilar aquelas informações. Então, é preciso que a gente tenha o hábito da leitura no sentido da gente conseguir se concentrar naquela leitura, naquele texto, o que de fato o autor quer dizer, né? Então, nesse mundo, não tem o hábito de leitura, é um adulto que ele não desenvolveu o hábito de leitura. Começa com contos, né? Começa com textos curtos e vai aumentando, né, ao longo do tempo, quando ele for adquirindo o hábito. Mas eu acho que o grande problema hoje da nossa sociedade é que nós vivemos numa sociedade onde as informações, elas são muito dinâmicas. Então, a gente precisa... E muita, né? Exatamente. Dinâmicas e muita informação. E a criança, ela vive nesse mundo, né? Ela replica muito o que ela vê. Então, não adianta a família pedir que a criança leia e a mãe ficar no celular. A mãe ficar na TV, vendo vídeos, enfim. É preciso que a criança entenda que pediram para que eu leia, que eu faça a leitura de um livro, mas a minha mãe está lendo comigo, meu pai está lendo comigo. Acho que é importante. E essa questão da leitura, se você estimular a criança a ler um livro, ler alguma coisa e comentar isso com a criança, né? Tipo assim, ei, você leu esse livro, você gostou, o que é que fala? E começar a discutir isso, você começa a introduzir a discussão da leitura, que é algo muito importante. Exatamente. É aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. Para escrever bem, você precisa ter um repertório de vocabulário. E aí você vai aprendendo palavras novos significados à medida que você lê. Então, é importante que a gente estimule o quanto antes, porque, com certeza, né, a criança que ela é estimulada a ler desde cedo, ela vai se tornar um adulto com as suas capacidades cognitivas muito mais desenvolvidas do que aquela criança que não lê. Perfeito. Marcos, a gente quer agradecer a sua participação, viu? Muito obrigada. Que a gente consiga estimular desde a infância ou até mesmo tomar essa vontade mesmo de recomeçar a ler na adolescência ou na vida adulta. A gente estava até falando sobre a nossa dificuldade aqui no dia a dia, na correria, mas já é com certeza um estímulo. O importante é ler. Obrigada, viu? Até a próxima. Obrigado, professor.